Você já imaginou acordar em uma manhã tranquila e, de repente, o céu se iluminar com um brilho mais forte que o do próprio sol? E se, alguns minutos depois, uma onda de choque invisível estilhaçasse as janelas da sua casa, derrubasse paredes e deixasse mais de 1000 pessoas feridas? Parece cena de filme de ficção científica, mas foi exatamente o que aconteceu na cidade de Chelyabinsk, na Rússia, em 15 de fevereiro de 2013. Um objeto de apenas 20 metros de diâmetro, vindo das profundezas do espaço, explodiu na nossa atmosfera com a força de 30 bombas atômicas. Como algo tão pequeno pôde causar tanta destruição? E o mais assustador, por que ninguém viu esse monstro chegando? Prepare-se, porque a história que vou contar hoje é um lembrete poderoso de que o universo é um lugar muito mais selvagem e imprevisível do que imaginamos. Naquela manhã de sexta-feira, a vida em Chelyabinsk seguia seu ritmo normal. As pessoas iam para o trabalho, as crianças para a escola, e o trânsito fluía como de costume. A popularidade das câmeras de painel, as famosas dashcams, na Rússia, nos deu um presente inesperado, um registro em primeira pessoa de um evento cósmico espetacular. Por volta das 9h20 da manhã, um rastro de fumaça incandescente cortou o céu. Um clarão ofuscante, que durou cerca de 5 segundos, fez a noite virar dia. Muitos, intrigados com o fenômeno, correram para as janelas para entender o que estava acontecendo. Mal sabiam eles que essa curiosidade natural os colocaria em perigo. O que eles viram era um asteroide de aproximadamente 12.000 toneladas entrando na atmosfera terrestre a uma velocidade alucinante de 19 km por segundo, ou quase 70.000 km por hora. Para se ter uma ideia, essa velocidade é cerca de 60 vezes a velocidade do som. A essa velocidade, a fricção com o ar é tão intensa que o objeto se transforma em uma bola de fogo, um superbolide, como os cientistas o classificaram. O intenso brilho não foi causado apenas pela queima, mas também pela emissão de radiação ultravioleta, tão forte que algumas pessoas relataram sentir um calor incomum no rosto e até sofreram queimaduras leves, semelhantes às de um dia de sol forte na praia, mesmo no frio inverno russo. A grande questão é, como um objeto relativamente pequeno, do tamanho de um prédio de 6 andares, pôde liberar uma energia tão colossal? A resposta está na física do impacto. A energia cinética de um objeto é proporcional à sua massa e ao quadrado de sua velocidade. Com uma velocidade tão extrema, a energia contida naquele pedaço de rocha espacial era imensa. Ao atingir as camadas mais densas da atmosfera, a cerca de 30 km de altitude, a pressão do ar na frente do meteoroide tornou-se insuportável, um fenômeno conhecido como ram pressure. O objeto, que já estava enfraquecido por fraturas internas, simplesmente não conseguiu suportar essa força e se desintegrou em uma explosão cataclísmica, liberando uma energia estimada em 500 quilotons de TNT. Isso equivale a 30 vezes a energia da bomba atômica que devastou Hiroshima. A maior parte dessa energia foi absorvida pela atmosfera, o que, felizmente, evitou uma catástrofe de proporções ainda maiores. Mas mesmo com a explosão ocorrendo a uma altitude tão elevada, as consequências no solo foram aterrorizantes. A onda de choque, viajando mais lentamente que a luz da explosão, levou entre 2 e 3 minutos para atingir a cidade. Foi nesse momento que o verdadeiro caos começou. O som ensurdecedor da explosão foi acompanhado por uma onda de pressão que varreu tudo em seu caminho. Mais de 7.200 edifícios em 6 cidades foram danificados, com um custo estimado em mais de 33 milhões de dólares. Janelas foram estilhaçadas, transformando-se em projéteis de vidro que voaram para dentro das casas e dos locais de trabalho. Foi essa chuva de vidro a principal causa dos ferimentos. Cerca de 1.500 pessoas precisaram de atendimento médico. A maioria dos ferimentos foi causada por cortes,
mas houve casos mais graves. Uma mulher de 52 anos sofreu uma fratura na coluna e precisou ser transferida para Moscou. Além dos ferimentos físicos, o evento deixou um trauma psicológico na população. Imagine o pânico de ver o céu explodir e, em seguida, sentir o chão tremer e as janelas se quebrarem sem qualquer aviso. Em meio ao caos, surgiram histórias de heroísmo. Uma professora chamada Yulia Karbysheva se tornou uma heroína local. Ao perceber o clarão intenso, ela teve a presença de espírito de ordenar que seus 44 alunos se afastassem das janelas e se abrigassem debaixo de suas mesas, usando a manobra de duck and cover, ou seja, abaixar e cobrir. Essa atitude rápida e decisiva salvou as crianças de ferimentos graves quando a onda de choque atingiu a escola, estilhaçando os vidros. Histórias como essa mostram a resiliência e a coragem das pessoas diante de um evento tão assustador e inesperado. As autoridades locais agiram rapidamente para socorrer os feridos e avaliar os danos. Prédios de escritórios foram evacuados e as aulas foram canceladas. A cidade de Chelyabinsk, de repente, se viu no centro das atenções do mundo inteiro. Um símbolo da força imprevisível da natureza e da fragilidade da nossa civilização diante de eventos cósmicos. Uma das perguntas mais intrigantes sobre o evento de Chelyabinsk é: por que ninguém viu esse asteroide chegando? Com todos os nossos telescópios e sistemas de monitoramento, como um objeto tão grande pôde passar despercebido? A resposta é tão simples quanto assustadora. Ele veio da direção do Sol. O brilho intenso do nosso astro-rei ofuscou o asteroide, tornando-o invisível para os telescópios terrestres que fazem a varredura do céu noturno. Essa é uma perigosa zona cega na nossa capacidade de defesa planetária. Foi uma infeliz coincidência cósmica. Para aumentar ainda mais a estranheza do dia, outro asteroide, o 367943 do Endi, estava previsto para fazer uma aproximação segura da Terra na mesma data. No entanto, os cientistas confirmaram que os dois eventos não tinham qualquer relação. O meteorito de Chelyabinsk foi um visitante surpresa, um lembrete de que, apesar de toda a nossa tecnologia, ainda somos vulneráveis a eventos cósmicos que vêm de direções inesperadas. Este evento destacou a necessidade urgente de desenvolver novas tecnologias, como telescópios espaciais dedicados a procurar asteroides na direção do Sol. Após a explosão, a caça aos fragmentos do meteorito começou. Cientistas e caçadores de meteoritos de todo o mundo correram para a região na esperança de encontrar pedaços da rocha espacial. A neve que cobria a paisagem ajudou a preservar os fragmentos e a torná-los mais fáceis de encontrar. Mas a maior peça do quebra-cabeça estava escondida em um lugar inesperado, no fundo do lago Chebarkul. Um buraco de 7 metros de diâmetro no gelo que cobria o lago indicava que algo grande havia caído ali. Meses depois, em outubro de 2013, uma equipe de mergulhadores enfrentou condições de visibilidade zero para recuperar o maior fragmento do meteorito. A rocha, pesando impressionantes 650 quilos, foi içada do fundo do lago, tornando-se uma peça central para o estudo do evento. A análise dos fragmentos revelou que o meteorito era um condrito ordinário do tipo LL5, um tipo comum de rocha espacial, mas sua jornada até a Terra foi tudo menos comum. O estudo de sua composição e das veias de choque em seu interior permitiu aos cientistas reconstruir a história violenta do asteroide, incluindo colisões passadas no cinturão de asteroides, muito antes de seu encontro final com o nosso planeta. Essas análises são como uma autópsia cósmica, revelando os segredos de um viajante do tempo que testemunhou a formação do nosso sistema solar. O evento de Chelyabinsk foi um alerta para a humanidade.
Ele nos mostrou de forma dramática que a ameaça de impactos de asteroides é real e pode acontecer a qualquer momento. Desde então, agências espaciais de todo o mundo intensificaram os esforços para detectar e rastrear objetos próximos à Terra. Novas tecnologias, como o telescópio espacial NEO Surveyor, estão sendo desenvolvidas para nos ajudar a encontrar esses objetos com antecedência, calcular suas trajetórias e, se necessário, desenvolver estratégias para desviá-los. A missão DART, da NASA, que em 2022 colidiu com o asteroide Dimorphos para testar nossa capacidade de alterar sua órbita, foi um passo histórico e um resultado direto da urgência criada por eventos como o de Chelyabinsk. O meteorito, apesar da destruição que causou, nos deu uma lição valiosa. Ele nos forçou a olhar para o céu com mais atenção e a nos prepararmos para o inesperado. A história daquele dia na Rússia não é apenas sobre destruição, mas também sobre resiliência, ciência e a nossa busca contínua para entender e proteger nosso lugar no cosmos. E assim, a história do meteorito de Chelyabinsk se encerra, um evento que transformou uma manhã comum em um espetáculo aterrorizante e fascinante. Ele nos lembrou da nossa vulnerabilidade, mas também da nossa capacidade de aprender e nos adaptar. Espero que você tenha gostado de conhecer mais sobre esse evento incrível. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. E que tal assistir a este outro vídeo aqui, sobre os maiores impactos de asteroides da história? Tenho certeza de que você vai se surpreender. Um grande abraço e até a próxima!